Hoje tem espumante na taça, hein? E olha só, não é novidade pra ninguém que o Brasil já tem se tornado uma referência na qualidade dos espumantes que estão sendo produzidos por aqui. E o mais interessante é que tem uma série de vinícolas familiares, artesanais, que não são tão conhecidas assim pelo público em geral, mas estão fazendo um trabalho maravilhoso. Então hoje eu vou te apresentar 3 espumantes incríveis brasileiros que provavelmente você não conhece, mas merece conhecer. E um deles, ó, tá aqui. Bora! Olá, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz do canal Vinhos de Bicicleta e agora eu vou te apresentar 3 espumantes que chocam a mente, principalmente pela relação custo-benefício e pela qualidade desses produtos. E olha, assiste até o final aí, porque eu deixei literalmente a cereja do bolo pro fim, beleza? Vamos servir o primeiro aqui. Bom, esse primeiro espumante aqui é o Saint-Michel Brut 18 meses, da vinícola que tem o mesmo nome, Saint-Michel. Esse espumante é feito lá em Rodeio, Santa Catarina, olha só, entrando produto de Santa Catarina por aqui. E o que eu tenho para dizer sobre essa vinícola é que ela tem um perfil já bem no estilão de velho mundo, viu? Estilão europeu mesmo. E por que eu estou dizendo isso? Eles pegaram toda a inspiração para formatar essa vinícola aqui no Brasil, lá no norte da Itália. Até, para você saber, o nome Saint-Michel foi inspirado num instituto de formação de enologia e um castelo lá do norte da Itália também, que tem o mesmo nome, Saint-Michel. Eu selecionei esse espumante aqui para o episódio de hoje, porque além dele ter esse estilão europeu, né, esse jeitão de ser, o que eu estou querendo dizer com isso? É que ele se assemelha, assim, ó, traz uma tipicidade que lembra o champanhe francês. E eu acho que muitos dos produtos elaborados ali na Serra Catarinense vão para esse perfil também. Até por uma questão de terroir, né? A gente está num lugar alto, com bastante amplitude térmica. Os verões da Serra Catarinense não são tão quentes assim. Então o perfil de vinhos, eu até já disse isso aqui em outros episódios, acaba ficando muito semelhante no bom sentido com os exemplares produzidos lá na Europa. Aqui na taça a gente tem um 100% Chardonnay, a classificação dele é Brut. O que isso quer dizer? Ele tem entre 8 e 15 gramas de açúcar por litro, então a classificação do Brut fica bem nessa faixa, mas pelo que eu ouvi lá do produtor ele vai mais próximo do 8 mesmo, porque é um espumante mais seco. E outra coisa bacana dele é que ele ficou 18 meses em contato com as borras finas. O que isso quer dizer? 18 meses em contato com as leveduras. E essas leveduras vão se decompondo dentro da bebida e trazendo aromas, sabores e cremosidade para o espumante. Uma coisa legal para você saber é que quanto maior o tempo de autólise, ou seja, esse tempo de decomposição das leveduras, maior vai ser a cremosidade e também as notas de panificação, lembrando fermento, pão fresco. Parece que você acabou de entrar numa padaria e o pão fresquinho acabou de sair, beleza? Então vamos lá, ó. Cor dele, muito bacana, amarelo palha, uns reflexos aqui mais esverdeados e o perlage, né, ou as borbulhas, são bem fininhas e bem persistentes também. Então, visualmente, muito bacana. No aroma, eu já estou esperando encontrar, como eu te disse agora, essas notas que vão lembrar o pão fresco. Mas vamos ver o que mais ele tem para oferecer. Bora lá. Ó, eu estou sentindo aqui aromas bem delicados, viu? A fruta, ela até aparece primeiro. E é uma fruta branca, lembrando uma maçã. Um pouco de pera também. Tem um pouquinho de nota cítrica, né? Umas frutas cítricas bem delicadinhas. E o tal do pão, né? Da panificação. E isso foi trazido por esse alto estágio aí com as leveduras, né?
Ele é feito pelo método tradicional, então a segunda fermentação acontecendo dentro da própria garrafa, isso acaba agregando para o espumante essas borbulhas bem fininhas e bastante dessa concentração aí desses aromas de panificação. Vamos agora no paladar ver como que ele se comporta, bora! Muito bacana, espumante super leve, lembrando mesmo o estilo de um espumante francês, né? De uma região um pouco mais fria, porque tanto os aromas como os sabores são mais comedidos. Ele traz muita cremosidade no paladar, é super cremoso. Não é à toa que ele tem uma série de premiações aqui já, tanto nacionais como internacionais. Agora a gente chega na harmonização, né? O que a gente combinaria, quais pratos a gente harmonizaria com este exemplar aqui? Bom, eu acho que por ele ter esse perfil mais leve, mais elegante, a gente vai ter que buscar alimentos com essa mesma intensidade baixa, vamos dizer assim, né? Ele tem uma acidez bem pronunciada, o corpo é leve, a cremosidade está aqui. Então, eu apostaria bastante com ele em frutos do mar, como lagosta, vieiras, até ostra fica bom para quem gosta aí, né? Que ostra eu sei que não é todo mundo que gosta. Que mais? Ceviche ficaria muito bom também, porque a acidez pronunciada do prato acaba combinando com a acidez deste carinha aqui. E para finalizar, eu pensaria numa massa, só que tem que ser uma massa mais leve, tipo um espaguete mesmo, com molho branco e ervas finas por cima. Eu acho que ficaria legal. Aí você já até pode servir como prato principal mesmo, né? E harmonizar com esse espumante. Agora, vamos para a nossa segunda indicação. O segundo que está aqui na taça hoje é o Helena Nature Branco da vinícola Brocardo. Agora a gente já mudou o terroir, fomos para as terras de Encruzilhada do Sul, onde nascem as uvas que dão origem a esse espumante. Encruzilhada do Sul fica na Serra do Sudeste, mas não vai se confundir aí, tá? É Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul, não é aqui Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, não. E lá na Serra do Sudeste, eles plantaram a uva Pinot Noir e fizeram um espumante branco. É isso mesmo? É isso mesmo. Trata-se de um Blanc de Noir. Esse é o termo que a gente usa quando a gente realiza um espumante branco usando uvas tintas. É possível se fazer isso porque durante o processo de vinificação, você simplesmente descarta as cascas da uva, as cascas tintas, que é onde está concentrada a cor, e usa só o miolo, que é onde está concentrada a acidez e os açúcares que depois vão se transformar em álcool aqui na bebida, tá? A proprietária da vinícola Brocardo é a Gabriela Brocardo, é o sobrenome dela, o nome da vinícola, e eles dizem que são produtores de uvas há quase 20 anos, mas que só agora começaram a fazer vinificação própria, né? Mas já começaram com o pé direito, viu? Porque a gente está com um belo exemplar aqui de espumante de Encruzilhada do Sul. Esse aqui ficou um pouquinho menos de tempo fazendo a autólise, né? Aquela decomposição das borras finas, das leveduras, mas não é pouco tempo não, viu? Porque espumante nacional, eu acho que tem essa característica de ter bastante tempo de autólise, principalmente feito pelo método tradicional, para trazer essa cremosidade toda para a bebida. Aqui foram 15 meses de autólise e a gente está falando de um Nature. O que quer dizer isso? Eles não colocaram o licor de expedição, então é um espumante com menor grau de açúcar por litro. Para você ser classificado como um espumante Nature, você precisa ter no máximo 3 gramas de açúcar por litro. Então olha lá, quando o Brut era de 8 a 15, aqui a gente já está falando de no máximo 3, bem menos aí, ó. Para quem está de regime, fica aí a dica que espumante Nature acaba sendo mais light e saudável, beleza? Bom, vamos para a análise dele. Ele tem uma cor também muito límpida, a cor está muito parecida com a do outro, olha só que legal, né? O outro era um 100% Chardonnay, uva branca, aqui a gente está falando de uma uva que é tinta, mas olha só, cor clarinha, amarelo palha, com reflexos também esverdeados, as borbulhas fininhas e muito persistentes.
A Gabriela, inclusive, fiquei sabendo aí que ela é sommelier de chás. Ela fez essa formação lá na Argentina, em Buenos Aires, e eu acho que essas referências aí, esse treino que ela teve para se tornar uma sommelier de chás, acabou gerando frutos, né? Porque o espumante dela, ó, já tá com 91 pontos no Descorchados. Não é todo mundo que consegue essa nota alta, não. Ainda mais se tratando de um projeto novo, né? Então vamos lá. Aromas, o que a gente sente dele? Aqui, ó, eu já senti um pouquinho mais dos aromas secundários, né? Apesar dele ter menos tempo de autólise que o primeiro, o pão fresco tá mais destacado aqui. Então eu consigo sentir um toquezinho de brioche, né? Que é um pão com um pouquinho de... aqueles pães um pouquinho adocicados, né? Lembrando a baunilha, mel silvestre. Nossa, tá muito bom isso aqui. Achei interessante que os aromas frutados, eles aparecem num segundo momento, depois das notas de fermento, né? Dá para sentir fruta branca aqui, lembrando uma graviola, uma pera bem delicadinha também. Até eu que tenho o hábito aí, eventual, vamos dizer assim, mas de tomar suco de cupuaçu, dá para sentir também que cupuaçu é uma fruta branca muito tipicamente brasileira, né? E um toque floral de jasmim, ou seja, uma complexidade bem bacana nesse espumante aqui. Agora vamos ver nos sabores o que a gente sente, bora! Nossa, bem mais seco, mas sim, bem seco mesmo, né? Uma acidez rascante no paladar, deliciosa, refrescante. Os sabores de panificação também aparecem, né? Eles confirmam os aromas que eu senti. E eu senti também sabores de uma fruta branca bem delicada, mas um aspecto floral até. Dá pra sentir que, nossa, parece que a gente tá aqui mastigando um buquê de jasmim, sabe? Essa referência retronasal que a gente sente, né, normalmente nos sabores, ficou muito marcado para mim o aspecto floral desse espumante. Bom, viu? Gostei. Final longo, final muito longo, ainda mais levando em consideração que é um espumante, né? A gente está aqui acostumado em sentir final longo em vinhos tintos, pesados e tal. Poxa, um espumante com esse final que fica aqui persistente no paladar, é bonito de se ver, viu? Trabalho enológico bem feito. E com relação às harmonizações, deixa eu pensar aqui o que eu faria com ele. Primeira harmonização, aqui bateu aqui que eu acho que combinaria demais. Risoto de queijo brie. Mas por que eu tô falando isso? Porque essa acidez desse espumante, esse impacto, né, de refrescância, vai combinar demais com a gordura do queijo brie. E um risoto de queijo brie, ele tem um corpo, uma estrutura média, né? Não é das comidas mais pesadas como uma carne vermelha, por exemplo. Então eu acho que vai combinar também com a estrutura desse espumante, essa estrutura média, né? Outra harmonização que ficaria legal, carne suína. Aí uma carne suína pode até ter gordura, só que toma cuidado com o molho. Então eu colocaria só umas ervinhas ou flor de sal mesmo. Uma carne suína mais leve de preparo, vamos dizer assim. Pode ter gordura, só toma cuidado com o molho. E, bom, já que eu falei de dieta aqui, salada. Só que aí você vai ter que pensar o contrário da carne. Você tem que fazer uma salada mais... cheguei chegando na salada, sabe? Um molho Caesar mais carregado, cogumelos, bastante queijo, uma saladona boa e gostosa aí, vai combinar demais com o Helena Nature branco. Baita espumante. E ó, todos esses estão no site da Vinhos de Bicicleta, tá? E eu prometi pra vocês, né? Prometi que vinha uma cerejinha no bolo aí no final. Então vem comigo, que a dica é boa. Chegou na taça o Elementar Nature de Pinot Noir, vinícola Arte Viva. Esse espumante aqui é muito especial, eu falei, né? Cerejinha do bolo.
Por que que eu disse tudo isso? Ele é feito pelo método ancestral. Você já ouviu falar nesse método ancestral? Na verdade, esse é um método que não faz a segunda fermentação. Ele vai tudo de uma vez só. Então, o Giovanni, lá da Vinícola Arte Viva, um amigo, né, que teve recentemente até no Toma Essa Show, a gente foi bater um papo lá sobre vitivinicultura brasileira, como está a nossa indústria. Ele optou fazer por esse método até para dar uma diferenciada no espumante. Porque o método acontece da seguinte forma: enquanto os outros espumantes mais convencionais fazem a colheita das suas uvas lá no início do ponto de maturação, ou seja, querem uma uva com pouco açúcar residual ali, né, com uma fruta com mais concentração de acidez, para o método ancestral, você precisa deixar essa uva amadurecer um pouquinho mais no vinhedo, ela ganhar um pouco mais de açúcar, porque o produtor vai fazer uma fermentação só. Então essa uva é colhida basicamente como uma uva que vai ser colhida para um vinho normal aí, tranquilo, né? Mas aí ele vai fazer uma fermentação só e já vai segurar esse gás carbônico na bebida. Isso dá uma complexidade toda diferente. E chama método ancestral justamente porque era o método que os nossos ancestrais faziam, né? O primeiro método descoberto aí, que é você segurar o gás carbônico na bebida, ele se integrar no seu espumante e aí ocorreu uma fermentação só e não duas, como é de praxe se fazer, beleza? Aqui a gente está falando de um espumante que é rosé, né? Ele também é 100% Pinot Noir, como o segundo, mas aqui já é a coloração rosé, porque o Giovanni decidiu usar as cascas aqui da Pinot Noir para dar essa coloração. Ele tem uma cor acobreada, né? É um cobre muito bonito e com reflexos alaranjados, avermelhados. Tá linda essa cor desse espumante. Tem gente que diz que é a cor da casca da cebola, né? Para os íntimos, casca de cebola. Mas é isso aí, eu prefiro chamar de cor cobre com reflexos alaranjados. E isso veio da casca da Pinot Noir, tá? Aqui a gente não está falando de um espumante branco, mas sim um rosé. A classificação dele também é Nature, né? Ou seja, pouco açúcar, até no máximo 3 gramas de açúcar por litro. Então a gente já pode esperar um espumante mais seco, mais ácido no nosso paladar, mas porque ele foi feito pelo método ancestral, o enólogo disse que ele ganhou corpo, ganhou estrutura, e eu tô louco para provar isso aqui, porque ele ganhou até algumas notas aromáticas e de sabores que a gente não encontra normalmente num espumante. Então vamos conferir isso aqui agora. Vamos lá. Caramba, é bem o que o enólogo falou mesmo. O primeiro ataque, mas assim, vem com tudo, é o ataque dos aromas secundários, que a gente chama. Por que eu tô falando aqui aromas secundários? Pelo seguinte, aromas primários vêm da fruta, aroma secundário vem do processo de fermentação e aroma terciário vem do amadurecimento do vinho. Pode ser ele em garrafas ou até mesmo em barricas de carvalho. Os espumantes acabam tendo bastante aroma secundário, que são esses aromas de fermentação. O espumante feito pelo método tradicional é porque ele passa por 2 fermentações. Agora, esse espumante aqui do método ancestral, apesar de passar por uma fermentação só, ele traz muito um brioche, um pão fresco. A padaria agora soltou um monte de pão fresco aqui. O pão tá fresquinho, acabou de sair do forno e a gente consegue sentir isso aqui com muita evidência na nossa taça. Os outros aromas que acompanham, né, mas que aparecem depois desses secundários aqui de fermentação, aí a gente pode citar o quê? Uma pitanga, uma frutinha silvestre ali, pitanga. Pode até ter aqui um morango, mas um morango quase verdinho, assim, não é um morango maduro, não. É isso, assim, eu acho que uma pera também, mas são frutas bem delicadas.
de fato o brioche, até uma baunilha, ou até o mel silvestre que a gente citou agora há pouco aqui, ele aparece mais, com mais evidência assim, nos aromas desse espumante. Bom, nos resta então ver no paladar como é que ele se comporta, né? Espumante, método ancestral, elaborado com uvas Pinot Noir, lá de Garibaldi, Serra Gaúcha, não tinha falado isso ainda. E método ancestral, vamos ver como é que isso aqui se comporta. Bora! Cara, é diferente. A gente sente uma estrutura ainda mais pesada. Assim, gostei bastante disso, porque para espumante ele tem um corpo, um volume de boca. Curti. A acidez ultra preservada ainda. Isso fica bem claro. O final é longo. Dá para ficar sentindo também bastante persistência. E as borbulhas dele, né? O perlage acaba sendo um pouquinho menos persistente que os outros, mas aí eu acho que também veio do método, né? Por ser uma fermentação só, talvez essas borbulhas aqui tenham um pouco menos de força que dos outros vinhos que passaram por 2 fermentações, né? E foram feitos pelo método tradicional. Então aqui a gente já tem um pouco menos de persistência de perlage, o que não me incomoda nem um pouco, porque o perlage também é fino, também é elegante, tudo certo. E eu gostei dessa estrutura desse vinho aqui, porque eu acho que faz dele um espumante gastronômico, então traz possibilidades para a gente brincar aqui na cozinha. Deixa eu dar mais um gole aqui, porque tá muito bom, para ver com o que eu harmonizaria. Vamos lá. Nossa, tá bom demais. Ó, camarão na moranga, clássico. Aqui, como nos outros a gente falou de frutos do mar, eu até trago os frutos do mar de novo, mas numa versão de moqueca de frutos do mar, para ter mais peso, mais concentração e mais especiarias para combinar com esse peso desse espumante. E tem uma harmonização que o próprio Giovanni, que é o proprietário lá da Arte Viva e o enólogo, ele disse que ele fez na casa dele e o pessoal adorou. E eu concordo com ele, eu acho que ficaria muito bom, inclusive vou testar na minha casa. Brusqueta com patê ou a própria berinjela mesmo, só que defumada. Então essa defumação da berinjela, que não é fácil de harmonizar, hein, galera? Não é nada fácil, vai combinar com esse espumante aqui, porque ela é tão exótica quanto o próprio espumante em si. Muito bacana, ó, espero que você tenha curtido essas dicas aqui de espumantes pouco convencionais dentro do território brasileiro. Às vezes até tem um que é um pouco mais convencional, mas de vinícolas menores, artesanais, produções mais limitadas. A gente gosta de trazer isso aqui para vocês conhecerem. Se você curtiu, não esquece de deixar seu like, compartilha esse vídeo com a galera, porque olha, o Brasil tá fazendo bonito mesmo nos espumantes. E se você quiser garantir suas garrafas, todas elas estão disponíveis no site vinhosdebicicleta.com.br. É só conferir lá e eu vou deixar os links para vocês aí no descritivo dos vídeos, tá bom? Valeu, até o próximo episódio e cheers! Vivam as borbulhas! Valeu!